Olá a todos, meu nome é Celso Albano, gestor executivo da Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Continuando o módulo especial Preparando o Produtor de Cana e vamos abordar o capítulo 2. Vamos discutir o papel do produtor de cana, o novo Consecana e a busca pela eficiência e redução de custos. Então a gente fez um levantamento, através do trabalho em conjunto com o PSEG, em relação a essa defasagem, ou seja, um produtor de cana, nesse fechamento das últimas safras, em média ele custava para produzir R$ 103,83 a tonelada da cana, a um preço pago no mercado, modalidade Consecana, R$ 78,85. 103 aproximadamente, 104 contra 79. Custo total e preço. Uma defasagem, uma atividade antieconômica em R$ 25 por tonelada. Imagine isso vezes 80 toneladas por hectare, imagine isso vezes 10, 100, 1.000 hectares. Então, assim, é um prejuízo gigantesco, uma defasagem que vem gradativamente acumulando nos últimos 6 anos e a gente precisava buscar uma solução para isso. Ao mesmo tempo, a produtividade caindo, né? De 84 toneladas na safra 14-15, hoje está no patamar de 77 toneladas por hectare, e o preço de R$ 77, R$ 78 por tonelada produzida, hoje custando 103. Então, não existe estrutura econômica que consiga suportar isso. Primeira situação que fizemos, vamos entender os produtores em relação aos seus segmentos. Vamos separar em segmentos, vamos entender os seus produtores em relação ao controle das operações, o custo de produção e os seus níveis de profissionalismo e entender essa eficiência perante a entrega da cana na esteira. Então lançamos o programa Segmentar Cana, em que nós fizemos um documento que acabou trazendo um grande diferencial do perfil do produtor segmentado e o primeiro relatório desse Segmentar Cana, e começamos a aplicar questionários pedindo para que os produtores nos contassem como é ser produtor de cana para entendermos melhor o seu negócio e crescermos juntos. A primeira atividade, então, foi fazer uma reclassificação do produtor de cana. Antigamente enxergava-se o produtor apenas pela quantidade de cana entregue na indústria, em termos de faixa, menor que 6.000 toneladas, entre 6.000 e 12.500 e assim por diante. Esqueciam de analisar também a sua eficiência, ou seja, produzo de 6.000 a 12.000 em quanto de área. E aí nós fizemos uma reclassificação mais simples. O produtor pequeno, o produtor médio grande, que ele está numa fase de transição entre adquirir características profissionalizadas e escala de produção e técnicas mais modernas de produção, ou manter-se como um produtor intermediário ou médio, e o produtor muito grande. Essa reclassificação foi feita junto com o apoio, suporte e orientação de todos os técnicos das associações vinculadas à Orplana, e implantamos então o projeto Segmentar Cana, que ele tem como 3 metas principais: definir uma metodologia de segmentação para os produtores de cana, de açúcar e associações, e implementar essa segmentação dos produtores, separando em categorias e classes, entendendo as suas diferenças e gerando conteúdos e publicações com resultados mais adequados à vivência e às realidades do produtor, no que diz respeito à origem da cana. Então aqui vem aquele fator que eu expliquei agora há pouco. A cana que é realmente do produtor, a cana que vem dos regimes de contrato de parceria, a cana que vem através dos regimes de contrato de arrendamento de terras, a eficiência em custos de produção e o custo final dessa cana colocada na indústria, né? O custo final da matéria-prima cana, as operações que estão sob controle do produtor, quais as operações, o quanto ele tem de controle e a eficiência em relação a isso. E aí nós definimos então um gráfico hipotético há 2 anos atrás, em que nós separamos a cana que vem da própria indústria, na modalidade área da indústria, acionista, o dono da indústria, que às vezes também tem um pedaço de terra que acaba arrendando
para a própria indústria, arrendamento e parcerias. Então, nós temos desse lado aqui a cana própria da indústria. O produtor que faz apenas os tratos culturais, que nós chamamos de produtor básico. O produtor que faz tratos culturais e plantio, que aí a partir do momento que ele passa para a atividade de plantio, ele tem que ter conhecimento de algumas técnicas e entender de manejo e entendimento de variedades, né? E manejo dessas variedades ao longo da safra. E aí nós classificamos como padrão brownfield, ou seja, as usinas tradicionais, e o padrão greenfield, ou seja, o produtor se profissionalizando. Ele pula da categoria de apenas tratos culturais e plantio para também fazer o processo de colheita, corte, carregamento e transbordo, e depois aquele produtor integral ou completo, que é o produtor que trabalha o transporte. Então, de integral para completo, a gente enxergava isso de que quanto mais profissionalizado, maior controle de operações na mão, maior noção dos custos de produção, ele teria um maior grau de eficiência, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi fazendo a apuração desse estudo. E enxergamos, primeiro, uma grande categoria de produtores classificados como pequenos, abaixo de 162 hectares, que carregam consigo 27% da produção entregue nas indústrias vinculadas à área de atuação da Orplana. Enxergamos mais ou menos um quarto da produção na mão de 600 e poucos produtores, que estão entre médio e médio grandes, né? E depois nós enxergamos metade da produção na mão de 73%, de 73 produtores. Então aí fica aqui uma grande interrogação e um grande problema. Como que nós vamos analisar produtores com diferenças tão grandes em que 73 produtores carregam 30 milhões de toneladas de cana, certo? Perante aqui o esboço de 60 milhões, e nós temos 8.400 produtores abaixo da linha de pequenos produtores, no limite de pequenos produtores. E concentrado na região sudeste e sudeste de São Paulo, nós temos uma concentração de produtores em média de 7, 10, 15 hectares. Então são mundos totalmente diferentes. Primeira lição de casa então aprendida: o pequeno produtor, em termos de quantidade, tem necessidade de se manter no negócio, pouca capacidade empresarial e uma necessidade e uma ajuda de ajuda muito grande das associações. Os médios e os médios grandes passando por um processo de profissionalização gradativa e o grande passando por um momento de escala de produção e adoção de tecnologias. Então nós separamos aqui em dois mundos das necessidades dos produtores. Primeiro, o produtor grande, ele tem um mundo de necessidades específicas. Para ele se manter no negócio, ele precisa buscar redução de custos, estratégias de diversificação no seu negócio, trabalhar com escala de produção, alta tecnologia e entender o potencial que o mercado tem de absorver a sua produção. O produtor pequeno, ele tem que buscar trazer valor para a sua atividade, se juntar com outros através de condomínios de produção para fazer frente aos médios e grandes, se diferenciar perante o produto que ele entrega através da qualidade, saber lidar com os recursos que são menores, os seus recursos disponíveis, aplicar muito a sua vocação natural e entender as condições de mercado em que ele está inserido. Mas tanto o grande produtor como o pequeno precisam do apoio das organizações, associações, cooperativas e parcerias. Então, baseado nessa construção de verificação da necessidade do produtor e separado em Segmenta Cana, no projeto Segmenta Cana, nós enxergamos que não dá para pensar de uma maneira igualitária. Nem todo produtor é igual ao outro, nem toda cana é igual a outra. Existem produtores muito pequenos, existem produtores muito grandes, altamente tecnificados, existem canas com alto custo de produção totalmente ineficiente economicamente falando, existem canas que são muito eficientes, então precisavam separar isso. No próximo
capítulo vamos falar exatamente o que nós conseguimos abordar com o trabalho do segmento da cana, identificar essa eficiência e propor a mudança do modelo do Consecana, que aconteceu num pacto em 25 de março de 2019, a celebração do novo modelo ou atualização do modelo do Consecana, buscando diferenciação pela eficiência, meritocracia e inserção de novas políticas públicas junto ao modelo de remuneração do produtor de cana. Fica aqui meu agradecimento, não se esqueçam de cadastrar-se, se inscrever no CanaTube e acompanhar-nos nas redes sociais. Muito obrigado.